Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos aqui para o segundo programa sobre estética íntima feminina com a médica ginecologista, a doutora Juliana Alarcon Guilherme. Juliana, mais uma vez, obrigado. O programa foi tão bom que tivemos que gravar um segundo programa porque não conseguimos esgotar todo o tema, não é? Que bom, né? Graças a Deus. Então vamos lá. Eu tenho certeza que quem assistiu o primeiro programa deve estar se perguntando assim: qual que é a cirurgia mais frequente? Qual é o procedimento de estética íntima feminina mais frequente na sua clínica? Com certeza a diminuição dos pequenos lábios. Chamada ninfoplastia. Ninfoplastia, é. No termo técnico, a ninfoplastia. Que Tá. é a redução dos lábios de dentro da vagina. Esse é a que a gente mais faz. Tá, e eu pergunto, pode ser feito no consultório isso? Pode. A maioria pode ser feita no consultório, Volpe. A gente consegue avaliar isso, vai depender, claro, do risco cirúrgico do paciente, né, da idade desse paciente, a gravidade desse aumento dos pequenos lábios. Se for uma coisa mais simples, dá para ser feita tranquilamente numa clínica. Geralmente, quantos centímetros você tira? Depende, já cheguei a tirar mais de 10. Certo, mas habitualmente, qual é o desvio padrão, assim, quando vai mexer? Às vezes é pouca coisa, às vezes é de 1 centímetro a 2 centímetros que a gente mexe, a maioria, vai. Tá. Mas existem ninfas que são perfeitinhas, bonitinhas de um lado e do outro lado são gigantes. E aí você faz a harmonização desse tecido, né? Tá. Às vezes nem sempre dá para mexer só na ninfa, né? A paciente ela vai lá com aquela visão de que, acho que é só cortar do outro lado e tá tudo certo. Não, às vezes quando você corta aparece a outra parte de cima. Então você tem que avaliar e ver se vai ter que mexer desde cima, embaixo. Então tem que ser... É importante procurar sempre um profissional capacitado, né? Que saiba avaliar direitinho. E como é uma região muito irrigada, sangra muito? Então, vai depender da espessura desse tecido e como é a vascularização da paciente. Tá. Geralmente, fazendo na clínica, a gente faz procedimentos menores que você não vai ter tanto problema, né? Tá. E o laser de CO2, os aparelhos que a gente usa hoje em dia, eles também têm uma capacidade de cauterização, tem bem menos sangramento do que se fizesse com lâmina fria, por exemplo. Antigamente, na residência, a gente aprende a fazer com bisturi e a tesoura. E tesoura, né? Imagina, isso evoluiu muito, né? Muito. Tá, mas com certeza deve ter aqueles casos também que não dá para fazer na clínica. Então, Sim. Esses casos que você prevê uma possibilidade de sangramento, ou enfim, situações técnicas mais desafiadoras, aí você faz no centro cirúrgico. Sim, aí faz no centro cirúrgico. E também com anestesia local. Aí vai depender do tempo de cirurgia, né? Tá. Se a gente vê que vai ser uma cirurgia mais demorada, pode ser feita a RAC, ou uma sedação. Vai depender aí é mais fácil pedir pro anestesista avaliar. Depende muito do índice de patologia, o ASA, né, que a gente chama, Tá. que é uma classificação que a gente usa para saber se a paciente ela tem um risco cirúrgico maior ou menor. Então, geralmente, Tá. o anestesista ele faz a avaliação pré-anestésica, a gente fala o tempo de cirurgia, o que vai determinar fazer e ele decide qual anestesia vai ser feita. Ok. E por que as mulheres se queixam tanto de desconforto vaginal quando estão entrando na menopausa? Aquela famosa secura, Isso. né? A secura vaginal é o que eu tenho muitas pacientes que falam assim pra mim. É exatamente essa frase. Eu não senti a minha vagina. De um tempo pra cá eu sei que ela está aqui. Então é uma coisa que fica raspando, dói na relação, fica seca, às vezes machuca, chega a cortar. Então tudo isso ocorre devido à hipoestrogenização, né? Com a menopausa os ovários param de funcionar para a produção do estrogênio, né? Diminui significativamente a produção de estrogênio e é o estrogênio que causa essa juventude, né? da mucosa vaginal. Então, quando a gente tem essa interrupção, né? Que ocorre na menopausa, a mucosa vaginal sofre muito. Então é aí que ocorre a secura vaginal,
consequentemente isso não vai sendo tratado, você evolui para uma incontinência urinária, você pode ter aumento das infecções, inclusive urinárias de repetição, certo. né? Por isso que essa área também é muito... muitos urologistas, né, entraram nessa área de rejuvenescimento íntimo por causa disso também, né, porque você melhora a qualidade da flora vaginal da paciente. Então é uma questão funcional mesmo. Tá, para esses casos você tem aplicações, você tem uma série de coisas. Agora eu pergunto, e a situação da mulher que não pode, por questão médica, por fazer a reposição de hormônio? Como é que você... Aí a gente consegue fazer a terapia laser. Eu trabalho bastante com pacientes pós-quimioterapia, inclusive, né? Às vezes quimioterapia ou radioterapia pélvica, que aí você tem uma atrofia extrema. Às vezes você está usando fitoterapia, que a gente sabe que não vai ter um efeito legal para reposição hormonal, né? Porque não são hormônios, né? Ela vai ter melhora de fogacho e tudo mais, mas de atrofia vaginal, essas coisas a gente não tem. Então eu uso muito a energia, que é o Frax e o laser. Às vezes, quando a gente consegue usar um ultrassom microfocado, porque essas pacientes chegam às vezes pra gente com muita atrofia, né? Então geralmente é o Frax, é o primeiro que eu consigo usar. E hidratantes vaginais, que você pode ou manipular, ou você compra pronto na farmácia, hidratantes com ácido hialurônico, e aí você consegue fazer uma sequência, uma sessão até melhora significativa dessas vaginas, e depois você mantém isso com sessões anuais, semestrais, isso vai depender da resposta de cada paciente. Mas tem solução sim, inclusive para pacientes que não conseguem fazer a reposição hormonal. Isso é muito importante, porque tem mulheres que têm uma situação de ordem médica em que não é possível ou não é aconselhável que se faça a reposição. Então, para essas mulheres, existe também uma opção que seja, vamos dizer assim, exequível e com bom resultado. É o que eu falei, esse público, na verdade, das pacientes pós-quimioterápicos, né, eu acho que é um público que mais se beneficia do rejuvenescimento íntimo, né? Porque é um dos poucos recursos que elas têm para ter uma melhora dessa qualidade de vida, né? Voltar a conseguir ter uma relação sexual saudável, não ter dor, não ficar refém de fralda, que é muito chato, né? Muito ruim, né? Tá. E vamos falar um pouquinho a questão da nutrição. Você acha que a nutrição ela também é um fator para predisposição de flacidez, enfim, para tudo? Para tudo. Eu acho que eu até comentei com você no primeiro programa as pacientes que diabéticas, né? Tá. Pelo fato da alimentação errada, excesso de açúcar e carboidrato e tal, acabam desenvolvendo mais vaginites do que uma pessoa que está com a sua alimentação em dia. Então essas pacientes são mais propensas, inclusive, a ter acolamento, que é quando junta uma ninfa na outra, né, gruda devido ao atrito e acaba fechando. Fecha, oclui quase que totalmente. A gente tem que abrir com métodos, às vezes, até cirúrgicos, né, que a gente não consegue fazer nada ali. Então, a obesidade, então a alimentação, sim, atrapalha e atrapalha muito, né? Parte de escurecimento da região íntima, porque quanto maior a sudorese naquela região, quanto maior atrito da região, maior o escurecimento da região íntima. Você vê que as pacientes bem nutridas, elas vão responder melhor a um tratamento de flacidez, né? Então, quando chega o paciente pós-bariátrico para mim, que emagreceu muito e quer fazer o tratamento estético para melhorar a flacidez daquela região, né? Às vezes até um interno de coxa, vulva e tudo mais. Primeira coisa que a gente vê, tá tudo certinho, né? Tá com as vitaminas em dia, vamos suplementar um colágeno para ter uma resposta melhor, né? Se tá tudo equilibrado, a resposta é legal. Agora, se não tá equilibrado, você não vai ter uma resposta tão legal, não. Então precisa estar tudo... Você vê que a nutrição é importante para tudo, né? Para tudo.
E agora deixa eu fazer aquela perguntinha de $1 milhão. É verdade que existe botox para região íntima? Existe. Ainda é um tratamento que a gente fala que é off-label, tá? Ok. Que é um tratamento que não tem ainda comprovação científica. Usamos, porém, com critérios, tá? Para quando que eu uso o botox vaginal? Para vaginismo, né? O que é o vaginismo? O vaginismo é quando a paciente não consegue soltar a vagina. Ela tem uma contratura vaginal extrema que ela não consegue nem ter penetração. Então, o que a gente faz? A gente usa o Botox. O Botox ele tem uma ação de 6 meses aproximadamente. Quando você usa o Botox, você consegue um relaxamento dessas fibras musculares. Então, a partir daí, ela começa a conseguir ter a relação, porque fica involuntária, ela não consegue mais fazer essa contratura, certo? Uhum. E ela começa a ver que aquilo não é um bicho de 7 cabeças, que ela pode ter relação, que ela não vai ter dor. Então, às vezes, com uma aplicação de Botox, você consegue melhorar, porque o vaginismo nada é do que uma contratura consciente da Mas por quê? musculatura. Por medo? Pode Enfim. ser desencadeado por várias coisas. Um dos principais tratamentos para o vaginismo é a psicoterapia sexual, Tá. né? Então, você caminhando junto, né? Terapia sexual, mais a aplicação do Botox, você tem resultados ótimos. Entendo. E funciona bem. E funciona bem. Funciona E aí bem. você faz uma aplicação cada 6 meses. Se houver necessidade da segunda. Até agora só ficou na primeira. Graças a Deus. E com boa resposta. Boa resposta. Nossa, que interessante. Boa Muito resposta. bom. Estamos aqui com a doutora Juliana falando sobre estética íntima feminina. É só um minutinho, a gente já volta. Não sai daí. Estamos de volta com a doutora Juliana falando sobre estética íntima feminina. Eu tenho certeza que você está adorando esse programa porque todos nós aqui estamos aprendendo muito. E agora eu vou fazer a pergunta de $5 milhões. Por que escurecem tanto as regiões íntimas? O que acontece? Então, é a parte nutricional, muito importante. A gente tem um escurecimento das regiões íntimas, principalmente na fase da gestação da mulher, né? Que a gente tem esse aumento aí dos melanócitos, tanto em areola, axila, virilha. A gente forma aquela... Não sei se linha. Você lembra dessa parte? Lembro. Né? A linha nigricans aqui na região da barriguinha, né? Bem no final da gestação fica tudo marronzinho. E algumas coisas não voltam, né? Não voltam a ser clarinho, branquinho, não vai voltar como era antes. Então aí essa parte é hormonal, né? E com alguns tratamentos a gente consegue melhorar isso. Outra coisa que eu vejo que a gente vê no dia a dia é o suor excessivo, a vestimenta muito apertada, então você tem o atrito daquela pele, então é uma pele que está em constante cicatrização, né? Entendi. Digamos assim. E a obesidade também devido ao atrito de uma pele na outra, causa as dermatites e tudo mais, você vai ter um escurecimento dessa região. A depilação interfere com isso? A depilação em cera, sim, porque ela é bem abrasiva, né? Ela descama bastante a pele, né? Eu aconselho sempre a paciente a fazer o laser, né? O laser íntimo, que eu acho que é na região íntima, para diminuição dos pelos ou até eliminação do pelo naquela região, principalmente a região de fora ali, né? Que é onde mais você vai ter foliculite, onde mais vai ter o escurecimento da pele. Então, para quem quer clarear, a primeira coisa a fazer é o tratamento da depilação a laser. Tá. Então, você já deu alguns toques assim de como evitar que isso aconteça. E outra coisa, o que pode ser feito para reduzir gordura localizada na região? Hoje na clínica eu trabalho com enzima, né, que são a enzima local no monte pubiano,
que as mulheres chamam de capô de fusca, que eu acho isso horrível, mas é isso que elas falam, né? Capô de fusca. É horrível, gente do céu, pelo amor de Deus, fala monte pubiano tão mais bonitinho, né? Tá com um monte pubiano gordinho, tô com aquele capô de fusca horroroso. Não, pelo amor de Deus, não fala isso. Tá muito bom. Mas né? É isso que elas falam. Acontece, né? Acontece nas piores famílias, vamos dizer assim. Então a gente usa enzima, que são que elas quebram a gordura, né? E trata o próprio Ultraform, que tem as ponteiras que quebram, elas destroem a camada gordurosa e você consegue ter uma redução significativa. Se é uma coisa muito grande, que você percebe que não vai ter um bom resultado, aí teria que ser só a parte de lipoaspiração mesmo, né? Tá. Então, é possível também, se for muito grande, fazer a lipoaspiração. Sim, com certeza. Antigamente, na verdade, a gente só tinha esse recurso, né? Aí com a tecnologia, com as máquinas novas, as enzimas, a gente vai ampliando muita coisa, a gente não precisa mais submeter o paciente a uma cirurgia, né? Tá. E o clareamento, como é que você faz? Eu, lá na clínica, a gente tem 3 técnicas. Tem o microagulhamento, que aí faço o drug delivery, que a gente fala, que você faz pequenos pontinhos na pele e introduz a medicação, passa a medicação para fazer o clareamento daquele tecido. Tem o peeling, né? Eu faço que é uma belezinha, um peeling pink neon, que fica bonitinho, eu encapo toda a paciente, ela vai embora encapada para casa. São sessões, né, que a gente faz. E em alguns casos a gente usa laser, tá? Geralmente são casos de escurecimento associados à flacidez. Aí que você precisa melhorar a textura da pele, né, para conseguir ter um clareamento eficaz. Mas a maioria, a indicação é peeling e microagulhamento. E aí, uma pergunta interessante. Por que é que você acha que a demanda pela estética íntima aumentou tanto? Porque aumentou. Aumentou sim. É um empoderamento feminino? O que é que aumentou a demanda pela estética íntima feminina? A liberdade da mulher, a capacidade da mulher de conseguir falar o que incomoda, isso mudou muito, a gente sabe disso. Tá. O fato de a mulher ser dona do próprio dinheiro, essa liberdade econômica é importante, porque hoje ela faz o que ela quer com o dinheiro dela. Sim, né? Sim. Então, se ela quiser cuidar da parte íntima dela, ela vai cuidar, né? Se vai deixar ela bem satisfeita, ela vai cuidar. Então, acho que são vários fatores, né? Essa liberdade econômica, liberdade de poder falar isso, de poder falar... Expor, e essa abertura com o médico também, é importante ter isso, ter né? essa liberdade de poder... De poder falar sobre isso com o próprio médico, né? Com o próprio ginecologista ou com o cirurgião plástico, né? Tem que ter. Tá. E todo mundo deve estar se perguntando aqui, né? Se o plano não cobre, cuidar da estética íntima feminina é caro? Tem procedimentos que são mais onerosos, sim, né? Mas depende do que é caro e o que não é caro. Você ficar livre de uma incontinência urinária, por exemplo, que você vai ter que usar uma fralda para você ter que sair de casa. Quanto custa isso? Vamos botar na ponta do lápis. Antibiótico, enfim. Quanto custa para você fazer tratamento vaginal, para você fazer uso de antibiótico? A infecção de urina, ela vem. Querendo ou não, ela vem. Ai, mas eu sou super limpinha. Não importa o quanto você lave. Aliás, pelo amor de Deus, não lava com bactericida. Eu ia falar o nome da marca, nem vou falar. Mas bactericida não pode, pelo amor de Deus, né? Região íntima é só glicerina, coisinha sem muito cheiro, sem muita ablação. Tem que tratar com cuidado. E eu não sei, eu não acho caro. Mas algumas pacientes acham que é um tratamento ainda caro. Eu sempre falo assim, quanto custa isso? Quanto custa aquilo? Vamos botar na ponta do lápis? Aí para e fala assim, realmente, acho que vai valer a pena fazer. Porque são tratamentos que duram bastante tempo, né? O laser mesmo, depois que você faz as 3 sessões, você fica 1 ano. Às vezes até mais tempo sem fazer. Eu tenho pacientes que já tá 1 ano e 6 meses e tá lá bonitinho. Tá usando hidratante, usando um pouquinho de estriol
e conseguem manter isso, entendeu? Tá. Sem perda urinária, sem nada, mucosa bonitinha. Muito bom. Eu queria, para que o público conhecesse um pouco mais a doutora Juliana, que você contasse um pouco da tua história. Como é que você decidiu ir para essa área? Quando e por quê? Porque você é ginecologista, obstetra de formação, e aí você entrou por esse caminho que a gente vê que você gosta, entende muito, é uma profissional de sucesso. Como é que foi entrar nesse caminho? Onde surgiu essa ideia? E como? Como é que foi? Então, na verdade, eu sempre gostei muito de cirurgia. Sim. Né? E eu sempre fui eu sempre gostei dessa parte mais tecnológica. Eu fazia histeroscopia, eu adorava fazer histeroscopia. Aí eu virei mãe. Certo. Então a maternidade influenciou nisso? Bastante, eu bastante. acho. Tá. Porque eu queria continuar fazendo cirurgia, mas eu estava querendo fazer procedimentos mais ambulatoriais. E aí, nessa procura, você começa a achar, você tem laser, você tem isso, você tem aquilo, não sei o quê. Aí eu falei assim, nossa, mas é uma área interessante, né? E eu sou pós-bariátrica também, então eu tinha essa preocupação em incontinência, eu tinha essa preocupação nessa parte nutricional, e eu entrei na menopausa também bem cedo, né? Entrei na menopausa comecei a ter sintoma de climatério. Eu mal estava terminando a minha maternidade, eu comecei a ter calor. Eu falei, meu Deus do céu, ou é uma bacteremia, ou eu tô entrando na menopausa. Ou eu tô com uma infecção generalizada, ou eu tô na menopausa. Não deu muito tempo de eu assimilar isso. Tá. Então eu fui atrás desses recursos como mulher até. E eu adorei, eu achei super legal. E aí eu comecei a estudar, entendeu? Então assim, eu fui atrás da parte de cirurgia, aí acabou que eu me encontrei também nessa parte de estética, porque acaba que uma coisa fica ligada à outra, não tem como, né? Tem muito procedimento cirúrgico que você não precisa fazer, que você consegue resolver com a parte estética. Tá. Assim como tem pessoas lá que acham que vai fazer uma sessão de peeling e, na verdade, ela precisa de um procedimento cirúrgico. Tá. Você entendeu? Então, a gente tem esses dois. Então, acabou que um foi lidando com o outro. Mas a busca foi como mulher mesmo, procurar uma coisa saudável para o meu dia a dia, que pudesse me satisfazer como médica, né? Que eu pudesse ajudar, não no sentido só estético, né? Que você viu que a boa parte disso, na verdade, é uma medicina regenerativa e não uma medicina estética, né? É bem extremamente funcional. Tá. Né? Então, eu sou médica do SUS há 17 anos. E eu vejo muito essa demanda, inclusive. Eu acho que o sonho da gente é ter um aparelhinho lá para poder fazer nessas pacientes, entendeu? Seria maravilhoso. Você acha que estamos evoluindo para isso? Vamos chegar nisso? Em algum momento as momento autoridades de saúde vão perceber que é necessário estender isso? Eu acho que é mais fácil a gente ter no SUS do que ter uma liberação de plano de saúde, vou ser bem sincera. Porque ainda mais na cidade que a gente está, que tem uma escola por trás e tudo mais, que são médicos que têm uma visão, têm uma mente bem ampla. Hoje a gente já tem estudo duplo cego, randomizado, comprovando a eficácia desses aparelhos e o benefício disso para uma paciente, para uma mulher. Eu acho que a saúde da mulher aqui em Jundiaí é muito forte, tem profissionais excelentes e capacitados para isso. Então eu acredito. Sonhar não custa nada. Não, né? eu acho que você convive dentro desse meio, né? E você tá vendo os players que trabalham dentro dessa situação, porque como nós estamos vendo, né? No correr do programa isso ficou muito claro. Não é só uma questão puramente estética, é uma questão funcional e vai interferir para incontinência urinária, infecções urinárias de repetição, enfim. Tem uma gama de procedimentos que também terminam na estética, mas que não são puramente e exclusivamente estéticos, não é isso? Exatamente, é exatamente isso. O benefício para o paciente é muito grande, muito grande. Muito bom. Estivemos aqui com essa simpatia de pessoa, a doutora Juliana Alarcon Guilherme, médica ginecologista, especialista em estética íntima feminina, que nos deu uma aula
sobre o tema e eu tenho certeza que você em casa aproveitou bastante. Juliana, muito obrigado. Olha, gravamos 2 programas que foram assim sensacionais. Eu tenho certeza que você em casa gostou muito. É isso, canal 25 ou 525 NET, nosso encontro semanal com a saúde. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.